Graças e paz, amados, boa noite. Vocês estão bem? Eu estou bem também. Estou só com frio na barriga, né? Toda vez que a gente sobe aqui. Certo? Como eu estava dizendo, toda vez que a gente sobe aqui, dá um frio na barriga. Mas amém, né? A gente vai se acalmando, né? Ai, amém, amém. Então, hoje o culto de mulheres, né? Nós vamos falar sobre o poder das palavras, viu? E eu vou iniciando aqui, né? E vamos ler juntos João, primeiro capítulo. João, primeiro capítulo, para vocês acompanharem comigo. Amém? Aleluia! Aleluia! Deus é bom em todo tempo, né? Só vai melhorar. Amém? Podemos? Amém. Então está escrito assim, né? João, primeiro capítulo, no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora a gente pula lá para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se a gente continuar lendo esse evangelho, a gente vai entender que aqui está se falando de Jesus, da pessoa de Jesus. Amém, queridos? Então, lendo esses versículos, né, isso tem tudo a ver com o tema, que é o poder das palavras. Por quê? Existe poder nas palavras, tanto para a morte quanto para a vida. Por isso devemos cuidar das palavras que saem da nossa boca. Amém, queridos? E o que vem a ser verbo? Fui pesquisar, viu? Eu fui pesquisar para saber o que é verbo, porque nós lemos agora, né? Sobre o verbo. E o que vem a ser verbo? É a palavra que dá ação, movimento, processo ou um estado. Isso significa a palavra verbo. Amém? Então, para a gente entender melhor o que a palavra de Deus, ela sendo Jesus, significa para nós. Significa uma ação, um movimento, um processo da nossa vida e um estado da nossa vida. Amém, queridos? Então, agora nós vamos lá para Gênesis 1. Porque Gênesis 1, para mim, é o início de tudo. Acredito que para você também, né? É o primeiro livro. Amém? Então vamos ler um pouquinho da palavra. É bom a gente ler, né? É bom a gente ler a palavra porque faz a gente fixar. Amém? Então vamos ler. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi no princípio. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até aqui. A gente leu o versículo anterior. Pode colocar aí o versículo João 1? Só para eu não ter que voltar lá aqui
que essa Bíblia não é de papel. No princípio era o Verbo estava com Deus. Então, aqui está falando do princípio. Então, o Verbo estava no princípio. Ele estava no princípio com Deus, fazendo o quê? Ele estava aqui, e aqui ele era a palavra que o Senhor usaria para criar todas essas coisas. Nós vamos ler mais um pouquinho. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Continuando, versículo 5. E Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Continuando, Deus a dizer. Deus estava dizendo, Ele estava falando. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão e a separação entre águas que estava debaixo, e as águas estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E no versículo 9, vocês estão acompanhando comigo? Amém? E disse Deus, veja que Deus disse novamente. Novamente Ele disse mais alguma coisa. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus um lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E o versículo 11, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu. Amém? Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para os dias e anos. Deixa eu só um minutinho. Verso 20, que eu não vou ler tudo, viu? Estou só fazendo aqui um apanhado. E disse Deus, no verso 20: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o quinto dia. No verso 24, novamente, isso é muito interessante. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a espécie. E assim foi. Eu vou repetir. E assim foi. E disse Deus, e assim foi. Então, verso 26, vamos ler também 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. Até aqui. Amém? Então, o que a gente vê com essa passagem? Que Deus criou todas essas coisas falando. Ele precisou dizer, ele precisou falar, ele precisou abrir a sua boca, para que o som da sua voz saísse. E aí sim, ele criou todas essas coisas. Por que eu li o 26? Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos o quê?
espírito. Nós somos espírito como Deus é espírito. Nós temos uma alma que são os sentimentos, pensamentos, as nossas razões, porém nós somos espíritos e habitamos nesse corpo que nós temos. Esse corpo é a nossa casa, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus, e por causa disso, nós também que temos a natureza dele, porque somos como ele, imagem e semelhança, nós temos o poder de criar com as palavras. E as palavras, elas têm poder quando nós falamos elas. Por isso, eu disse no início que devemos cuidar das palavras que saem da nossa boca. Amém? Para que a gente fale as palavras do Senhor. Porque as palavras do Senhor, elas são as palavras que são de bênção. Palavras de bênçãos, palavras positivas, palavras boas. Essas são as palavras de Deus. Para criar coisas boas. Para criar boas coisas. Amém? Para abençoar. Essas são as palavras de Deus. É essas palavras que o Senhor deseja que saia da nossa boca. Palavra para edificar. Porque as palavras de edificação, elas vão fazer bem. Não farão mal, elas farão bem. Amém? Então, como eu tinha lido no início lá, né? João, Jesus é a palavra de Deus. É a palavra boa. E o Verbo, ele se fez carne, veio habitar entre nós, para que pudesse ser manifesto qual era a palavra de Deus, para mostrar que é boa a palavra de Deus e que Deus é bom. É por isso Jesus veio, para mostrar, para manifestar o desejo do Pai, a vontade do Pai, e que a vontade dele é boa, é muito boa, é agradável e perfeita. Amém? E o que as palavras de Deus, lendo lá Gênesis, né, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, peraí, vou voltar lá, só um minuto. No primeiro versículo diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Olha, havia trevas, escuridão, sobre a face do abismo. Sabe o que é abismo? É uma coisa toda estragada. Tudo ruim, ruína. Abismo significa ruína. Eu não trouxe aqui, mas eu já sei. Se a gente for pesquisar, vai ver que ruína quer dizer que abismo quer dizer ruína, decadência. Isso quer dizer abismo. Então, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa era a forma que era antes. Mas o Senhor dizendo, falando, Ele criou uma nova forma. E essa forma era a forma boa. A forma dele é a forma boa. É uma forma e também é uma forma. Porque fica tudo encaixadinho como o Senhor deseja. Uma boa forma, uma forma boa. Amém? Então, o Senhor dizendo, Ele falando, Ele olhou para aquela ruína toda, né? Abismo, ruína, decadência. Ele olhou para aquilo, mas Ele não se lamentou, né? Ele não reclamou. Eu vou dizer e vou criar. Amados, é assim que a gente tem que fazer, como Deus. Porque nós somos a imagem e a semelhança dEle. E nós podemos criar com a palavra dEle. A palavra é dEle. Jesus, a palavra de Deus. Nós podemos criar coisas maravilhosas. Nós podemos modificar, sabe, o ambiente. Sabe que o ambiente é modificado pelas palavras? Dependendo do que você fala. Tá? Eu não vou falar sobre a palavra negativa, né? Positiva e negativa, porque vai ter alguém que vai falar sobre isso. Mas eu quero dizer que nós podemos modificar o ambiente. Você pode fazer um ambiente bom com boas palavras.
Amém? Um ambiente positivo, um ambiente com a forma de Deus. Vai depender do que nós estamos falando. Amém? Só um minuto. Glória a Deus, né? Deus é bom em todo o tempo. Então o Senhor, Ele foi dando a forma dele, Ele foi trazendo à existência aquilo que não existia, porque estava tudo em ruínas, tudo em decadência. Lá está dizendo que tinha um abismo, e o abismo é isso, é decadência, é ruína, mas Ele deu a forma dele, Ele criou com a palavra que saía da sua boca. Essa era a vontade dele, que a forma divina viesse àquele lugar. Aleluia! E nesse mesmo versículo, que é o primeiro, disse que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso quer dizer o quê? O Espírito estava ali esperando o quê? A palavra. Estava esperando o som da voz de Deus, para que ele pegasse junto. Por quê? Porque a ideia de Deus é sempre assim, não é nada sozinho. Eu já tenho essa convicção dentro de mim. Deus não quer fazer nada sozinho. Tanto é que Ele nos chama de cooperadores. Nós temos que cooperar com Deus, porque tem muita ruína hoje em dia, tem decadência. Você olha para um lado, você vê uma coisa feia, você olha para o outro, você vê uma coisa feia, você vê uma ruína, você vê uma decadência. Mas, e na hora que nós vemos isso, sai alguma palavra da nossa boca? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você vê um acidente na estrada, um acidente feio. Você só passa e olha, não é para ninguém responder, gente. É só para a gente meditar. Estou falando de mim também. Eu sou a primeira. Quando a gente vê algo desse tipo, a gente libera uma palavra, porque o Espírito está esperando. Ele está pairando. E Ele precisa que nós liberemos a palavra de Deus. Hoje, a autoridade que está conosco é para liberar a palavra. A gente tem essa responsabilidade, sabe? Já foi dada para nós. Liberar Jesus. Nós temos que liberar Jesus. A palavra que já está dentro de nós, para que ela possa cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. O propósito de Deus tem que ser cumprido nessa terra. Mas nós precisamos abrir a nossa boca, falar como Deus falou. Palavras boas, sabe? Se tem um acidente, não é para a morte, é para a vida. Mesmo que você não saiba quem esteja lá, né? Você não sabe, você passa assim, mas você já fala. Que não haja morte, haja vida, que o Senhor alcance. A gente não pode passar direto, sabe? Porque a gente tem a palavra. A palavra está conosco, está dentro de nós. E nós podemos liberar Jesus para que Ele vá cumprir propósito naquela vida ali que está necessitada naquele momento. Sabe-se lá o que está acontecendo lá, a gente não consegue ver quando a gente passa, né? Já aconteceu comigo. Não dá para ver, você passa, mas você já libera a palavra, libera Jesus, libera para Ele fazer, porque Ele é a palavra, Ele é a palavra de Deus, a palavra que vai cumprir propósito. Quando a gente abre a boca, a palavra já vai, porque se cremos com o nosso coração, a gente libera essa palavra com poder. Se a gente tem a convicção, se a gente tem a certeza, a confiança em Deus, a gente libera essa palavra. E ela vai cumprir o propósito desejado de Deus, desejado do Senhor. O Senhor deseja que cumprir propósito nas vidas. E o propósito dele é bom, é maravilhoso. Ele só quer coisas boas. E a gente precisa abrir a nossa boca. É necessário falar. Por quê? Veja bem, Gênesis diz que o Senhor disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E agora? Digo eu, diga você, diga você, diga você. É assim. Diga eu, diga você. Abrimos a boca para falar a palavra de Deus. Amém? Então, nessa situação de Gênesis, Deus queria dar a vida dele àquela situação de trevas.
porque é bem claro que tinha trevas ali. Trevas e abismo. Quer dizer, escuridão, não estava nada bom, estava tudo sem luz. Você vê que a primeira coisa que ele diz, haja luz, haja luz. Por quê? Porque com a luz enxerga-se tudo que está acontecendo. E para que isso ficasse bem claro, Jesus veio à terra, se fez homem como nós e manifestou a vontade do Pai. Jesus é a palavra de Deus, que é para nós a convicção, a certeza, a confiança da vontade divina para nossas vidas. Ou seja, eu gosto muito disso, o céu se cumprindo aqui nessa terra. A palavra de Deus, Jesus, é o céu se cumprindo aqui nessa terra. Aleluia! Eu me alegro isso. Aleluia! Mas a gente precisa que a palavra de Deus saia pela nossa boca. Aleluia! Através da palavra divina, criamos o que é bom, porque Deus é bom, a palavra dele é boa. Porém, do contrário, também é verdadeiro. Palavras amaldiçoadas criam o que é ruim. As palavras que não são boas vão criar o que é ruim. Mas o que nós precisamos fazer? Criar coisas boas. Precisamos criar. Está nas nossas mãos hoje. Está conosco. Aleluia. Eu vou ler essa frase, embora eu já falei, né? Para que haja manifestação da palavra de Deus, Jesus, é necessário que falemos. Diga assim comigo, é necessário que falemos. Aleluia. Nossa voz tem que sair. A gente precisa deixar a nossa voz sair. A nossa voz sair com a palavra de Deus. Aleluia. Agora vamos lá. Já estou terminando, viu, gente? Esse é o último versículo. João 12, 49. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. É muito bom. 12, 49. Vamos acompanhar. Olha o que Jesus disse aqui. Olha o que Jesus disse. Amém? Podemos? Acharam aí? 12, 49. Olha só. Olha o que Jesus disse. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me entende. Quantas ministrações nós temos ouvido que fala o que o Pai fala? Quantas? É para a gente meditar, né? Então, nós temos que agir como Jesus agiu. Ele é o nosso exemplo. Falar como o Pai tem dito. E o Pai tem dito a palavra dele. Através das ministrações, a gente ouve falar a palavra dele através das ministrações. Então, nós precisamos meditar nisso. Nós precisamos meditar, ruminar, até que isso se torne assim, sabe, algo muito firme no nosso coração, para que a gente fale a palavra, só a palavra de Deus, só as palavras boas, as palavras que vão edificar, as palavras que vão dar crescimento, as palavras de amor, as palavras de vida, porque Jesus disse aqui, ó, que essas palavras, como que ele falou aqui? Peraí.
E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Eterno é para sempre. Para sempre. Por quê? Porque não muda. Não muda. Então nós podemos ficar com a palavra dele. Por isso que diz que essa palavra, ela é digna. Jesus é a palavra. Digno. Digna de toda confiança, de toda convicção, de toda certeza. Ela é digna. Então são essas palavras que nós temos que falar. E jogar no lixo todas as outras palavras que não prestam. É assim que a gente tem que fazer. A gente precisa meditar nisso, sabe? E jogar no lixo todas as palavras que não prestam. E falar só palavras que edificam. Eu sei que a gente está caminhando nisso, né? Eu também estou. Mas a gente precisa meditar mais nisso. E não deixar sair da nossa boca palavras que não edificam, que não servem, que só vai fazer que essa, para mim, elas são as ervas daninhas. Tem que arrancar da plantação. Não serve. Amém, queridos? Até aqui. Mas nós vamos ficar ainda com esse título aí. O poder das palavras. Vem mais alguma coisa para que a gente possa ser edificado nessa noite a respeito do poder das palavras. Amém? Então fique aí na expectativa, hein? Amém? Muito obrigada. Obrigada por poder compartilhar com vocês, tá? Amém. Paz. Muito boa essa palavra, né? Que ouvimos da nossa querida irmã Sandra. Muito boa mesmo. Eu vou ler aqui em Tiago, capítulo 3 e versículo 3. Tiago 3, 3 ao 11. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rixos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. É muito sério, né, meus irmãos? O poder da língua é uma coisa muito séria que a gente tem que ter muita sabedoria no que falar, né? Porque a Bíblia fala que a vida e a morte está na nossa boca, né?
Então, eu também escrevi aqui algo, eu vou compartilhar com os irmãos também. Com grande poder há em nossas palavras. Como mulheres, temos que ter o cuidado dobrado com as nossas palavras. Somos conhecidas por falar mais e por muitas vezes falarmos além do que é necessário. Muitas mulheres têm plantado morte em seus lares através de suas palavras. Na língua há o poder da bênção, mas também há o poder da maldição. Você tem prestado atenção em suas palavras? Elas têm sido vida para aqueles que as escutam? Vou citar algumas frases que são muito comum ouvirmos em alguns lares. Ele ou ela é assim mesmo. Nunca vai mudar. Você nunca vai aprender. Você nunca vai dar certo. Você sempre faz errado. Você não tem futuro. Como as nossas palavras temos o poder de determinar o avanço, o aprendizado e a mudança de alguém. Temos o poder de liberar as bênçãos, temos o poder de fazer reviver. Porém, temos também o poder de determinar o fracasso, desencorajar, trazer a morte dos sonhos e a maldição. Como mulheres, recebemos o papel de sermos as administradoras do nosso lar, a educadora dos nossos filhos. Nossos filhos são os nossos discípulos e nós não podemos negligenciar esse papel. Nós temos o poder de determinar o bom futuro dos nossos filhos através das nossas palavras de encorajamento, vida e através do bom ensino. Muito do que vivemos hoje é fruto das nossas palavras e ações. As nossas palavras são como sementes lançadas na terra, que em breve trarão os seus frutos. Que sejam frutos doces e não amargos. Amém? Eu coloquei aqui também, que as palavras podem destruir um casamento, pode trazer grandes perdas em sua vida e família, mas as palavras também podem salvar. Então, igreja, o Senhor, vamos escolher proclamar palavras de bênção sobre a nossa família e sobre a nossa nação, que está precisando muito, a nossa nação. Muitas famílias também estão precisando de palavras do céu, e que o Senhor possa nos derramar sabedoria dos céus para podermos falar certo, com todos ao nosso redor, com a nossa igreja, com a nossa família, com a nossa nação, que possamos falar certo, que o Senhor possa nos derramar sabedoria dos céus e dá tudo certo, falar certo, dá tudo certo. Amém? Amém. Próxima irmã. Meu caderninho. Boa noite, igreja. Graça e paz. Dando sequência aí no tema, nós já havíamos conversado antes a respeito desse poder das palavras, e o pastor sempre fala muito isso aqui, e a gente achou muito importante compartilhar com vocês pontos de vista diferentes a respeito do mesmo tema e colocações também a respeito disso, porque no nosso dia a dia a gente às vezes acaba falando coisas e não percebe, e às vezes percebe, mas também não corrige, não esquece de falar corretamente. Então, assim, a Neia comentou a respeito da nossa nação, e a gente tem visto essa semana que foi muito tensa.
Foi muita gente compartilhando coisas que nem se sabe se é verdade. Né? Não, as pessoas, às vezes, elas estão assim tão cegas naquilo que elas querem compartilhar e naquilo que elas acreditam, que elas nem se dão ao trabalho de verificar se é verdadeiro. E aí isso gera caos, isso gera ansiedade, gera muitos sentimentos ruins dentro da gente, principalmente as pessoas que estão assim mais envolvidas com isso, que estão assim mais à frente de tudo isso. Então hoje eu gostaria que vocês dissessem comigo: Deus me dá riqueza e saúde. Mais forte. Deus me dá riqueza e saúde. É isso aí. Vamos quebrar tudo aquilo que a gente ouviu essa semana. Eu vim trazer para vocês essa reflexão também sobre o poder das palavras e perguntar para vocês o que vocês têm dito, né, a respeito desses assuntos de política, principalmente. Porque é muita coisa assim, falando de fraude, falando de supostos resultados, né, errados nas urnas, e as frustrações, né, com o resultado, com as perspectivas de futuro. Muita coisa, né, tem circulado aí, que nem eu já falei, que a gente não sabe nem se é verdade ou não, e que a grande maioria não tem nem a preocupação de avaliar se isso é verdade. E o que isso gera também de sentimento. E aí eu pergunto para vocês têm falado, diante dessas circunstâncias, o que vocês desejam? Vocês têm falado aquilo que vocês querem? Vocês têm orado pelo que vocês esperam? Vocês têm falado aquilo que Deus disse para vocês através da palavra? Então, mediante todas essas circunstâncias, né, nesse assunto do momento, dessa semana, você tem falado: o Senhor é o meu forte refúgio, diante de tudo que a gente vem recebendo? Vocês têm falado: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus? Vocês têm falado que Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo? Vocês têm falado: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, independente de quem ganhou? A gente precisa meditar nisso. Então, meus queridos, eu vou levar vocês para um versículo que está no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Eu andei lendo essa passagem e eu não vou entrar, né, no capítulo todo, só nesse versículo, porque ele está no livro que eu estou lendo a respeito do poder das palavras. E o autor, quando ele descobre o poder das palavras, ele lembra desse versículo e ele fala: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Então, como que nós queremos andar com Deus, recebendo bênçãos, recebendo vitórias, suprimentos, abundantes suprimentos, riqueza e saúde, se a gente não está falando o que Deus colocou lá na palavra para a gente falar? Se o que estamos falando não está de acordo com o que Ele disse. Então agora mais do que nunca nós precisamos alinhar os nossos pensamentos e as nossas palavras com o que Deus diz sobre as nossas vidas. Nós devemos falar o que Ele fala sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças, sobre nossa força, sobre o nosso poder e sobre todas as bênçãos que Ele prometeu em Sua palavra. Louvado seja Deus, é verdade. Se você crê no que diz, há poder em Suas palavras. Se você disser: eu não posso pagar minhas contas, um exemplo, tá? Você não será capaz de pagar suas contas. Se você disser que se você disser que você não tem saúde para fazer determinada atividade, você nunca vai ter.
Então, se você não mudar a chavinha aí dentro da sua mente, através do que Deus diz que você pode, Deus diz que você é, e você não vai conseguir se você não fizer isso. Então, você não vai ser capaz se você acreditar que você não é capaz. Então, embora a palavra de Deus diz que Ele suprirá as suas necessidades, então, é Ele. Você tem que crer. Se você mudar a forma de pensar e a maneira negativa de falar, baseando agora no que a palavra de Deus diz, na sua promessa de te dar o suprimento necessário, aí sim você vai receber o milagre financeiro que você precisa, ou o milagre da saúde que você precisa, ou a bênção que você precisa alcançar. E aí, concluindo esse assunto, estamos nesse tema de palavras, e eu queria compartilhar com vocês que, além de falar corretamente, a gente precisa declarar aquilo que a gente quer. Não só falar das circunstâncias de maneira quebrando, né, as circunstâncias, mas declarando aquilo que a gente espera. Então, se você crê que as palavras têm poder, jamais expresse aquilo que você não deseja para a sua vida, porque senão você não vai estar andando junto com Deus. Porque Deus não pode andar junto da pessoa que não crê, né? Se Ele disse na palavra dele que Ele estaria com a gente desde que a gente cresce, então, se a gente quer Deus com a gente tem que crer. E eu vou compartilhar com vocês a lista que eu não compartilhei no grupo, porque eu acabei não tendo tempo para digitar ela. Mas eu vou ler para vocês hoje e eu quero que vocês confirmem comigo, tá? A lista do nunca mais. Nunca mais eu direi, eu não posso, pois tudo posso naquele que me fortalece. Nunca mais alegarei falta de alguma coisa, pois o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nunca mais eu direi que tenho medo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tudo isso está na Bíblia, tá, gente? Nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé, porque tenho um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nunca mais direi que sou fraco, porque o Senhor é o meu forte refúgio. Mas o povo conhece o seu Deus, resistirá com firmeza. Nunca mais direi que Satanás tem poder em minha vida, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nunca mais direi que estou derrotado, porque Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Nunca mais direi que não tenho sabedoria, pois sou de Deus em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Nunca mais direi que estou doente, pois pelas suas feridas fomos curados, e Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado, pois a Bíblia diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em Cristo estou livre de cuidados. Nunca mais direi que sou escravo, pois onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Nunca mais direi que estou condenado, pois agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estou em Cristo, portanto, estou livre de condenação. Amém? É isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Espero que vocês gravem bem isso na mente a respeito das palavras. Como a gente tem dado sequência aqui, cada uma tem um ponto de vista diferente para trazer, mas que todos eles se convergem no mesmo objetivo, para a gente fixar isso na mente,
mudar aí algumas maneiras que a gente vem falando as coisas, principalmente dentro de casa, com os nossos filhos e com os nossos esposos, né, ou esposas, tá bom? Obrigada, ótima noite aí para vocês. Quem que vai? A avó? Vó? A Raquel vai finalizar. A avó não vai? Vai dar tempo. Igreja, que tema maravilhoso, porque como a Ju falou, a gente tem ouvido aqui o poder da palavra, e como é bom a gente sempre ir afirmando o poder que essa palavra tem na nossa vida, né? Como a gente já ouviu as irmãs aqui falando, a palavra tem o poder de trazer vida, de trazer morte, está na palavra, o necessário está na palavra. Então, cuidado com as palavras, vai ser o tema de hoje aqui da ministração. Então, por que falar sobre a palavra? Como a gente viu e todo mundo já deixou claro aqui, a palavra ela ecoa, e ela ecoa pela eternidade. Então, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente tem liberado com a nossa boca. E como a Ju falou da questão política, eu confesso que nessa política toda, teve uma hora que eu abri a minha boca para falar algo que não devia, com a indignação que eu estava no meu coração. E eu senti o Espírito Santo me corrigindo. Porque da nossa boca tem que sair boas palavras. E aquilo é um tapa na cara, né, que o Espírito Santo dá na gente. Porque não faz sentido a gente querer uma nação boa e declarar coisas ruins para ela. E a gente viu, infelizmente, eu vi muito cristão brigando no Facebook, brigando feio. E a gente via nos comentários, né, as pessoas, mas vocês não eram o povo do amor, né, estão aí disseminando ódio. Muito cristão usando a sua boca, que era para abençoar, amaldiçoando a vida do outro, com palavras de ódio, com palavras que não nos representam como um cristão. E o quanto que isso é grave, porque as pessoas deveriam olhar para a gente e esperar uma palavra que traz cura, que traz paz, que acalme o ânimo delas. Mesmo que a gente não concorde com o lado político, nós não estamos aqui para disseminar o ódio na vida do outro. E o quanto que isso foi forte sobre a nossa nação. E eu gostei do que a Ju falou sobre declararmos, né, sobre a nossa nação, e a gente vai ter uma atividade dessa aqui também. Será que temos usado a nossa boca corretamente? Será que temos trazido vida para os lugares onde a gente tem passado? Será que as nossas palavras estão gerando amor ou guerra? Estão gerando união ou afastando as pessoas de nós? Como a Ju falou, e as irmãs também, a gente tem que prestar atenção, porque as nossas palavras, elas chegam nas pessoas e elas podem afastar essas pessoas. Essas pessoas que ouviriam do amor de Jesus, acabariam se fechando para ouvir desse amor por conta das nossas próprias palavras. Será que temos glorificado a Cristo ou envergonhado o cristianismo com as nossas palavras? Então, baseado nisso, a gente vai estar... pode passar isso aí também, declarando bênçãos sobre o nosso Brasil. Então eu gostaria que todo mundo repetisse comigo essas declarações. O meu país é um país sem guerra, onde haverá paz, onde a justiça irá imperar. Seremos uma nação livre de corrupção, com pessoas inclinadas ao favor de Cristo. Um povo amável, cuidadoso, que revelará o Cristo. Teremos jovens, idosos e crianças apaixonados por Jesus Cristo. Teremos bons governantes e Jesus como centro do nosso país.
Seremos a igreja que é imbatível. E o Brasil será o berço do próximo avivamento. Temos que trazer essas palavras ao nosso coração, que o nosso país, o nosso Brasil, não vai ser um país derrotado, envergonhado, não. Seremos um país de bênção, um país de amor. Já somos, porque a maioria dos missionários são brasileiros, espalhados pelo mundo. Nós somos o povo escolhido para falar desse Jesus, o povo escolhido para demonstrar esse amor. E nada que se levante é maior do que o nosso Deus, que já venceu toda a guerra. Já venceu. Então que a gente fique com essa paz, declarando sempre bênçãos para a nossa nação. Então nesse período todo, alguém vem te questionar sobre algo e fala: não, meu país é um país abençoado. Nós viveremos um ano maravilhoso de 2023, que maior é o que está conosco. Jesus Cristo é o rei dessa nação. E ninguém tira ele desse posto. A nação brasileira ama Cristo Jesus. E isso é uma bênção, porque nós somos uma nação muito, muito abençoada por isso. Nós temos visto a igreja se levantando. O poder da fala. A gente vai estar lendo esse versículo aqui. Em Mateus 15:11, diz assim: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Em Lucas 6:45, o homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o nosso coração? É um belo diagnóstico. As nossas palavras têm revelado o que está cheio no nosso coração. Então, se você tem percebido que as suas palavras estão cheias de desânimo, cheias de tristeza, de ira, é um diagnóstico que seu coração não está bem. E a gente tem que se atentar àquilo que eu tenho falado, é aquilo que meu coração está cheio. Ali fala que a gente fala do que o nosso coração está cheio. Não tem como eu falar de bondade, de amor, se meu coração não estiver cheio disso. Então nós temos que prestar atenção no que temos falado, porque ele é realmente o diagnóstico do nosso coração. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A gente é chamado para conceder graça ao que ouve. A gente é chamado para edificar. Eu me lembro até da minha mãe. Eu lembro que ela, qualquer coisa que a gente soltava lá em casa, meus irmãos, finge que tá todo mundo aí, tá brigando. Aí minha mãe via: o que vocês estão falando? Tá edificando vocês? Aí a gente já murchava. E essa frase fica na minha cabeça: o que eu estou conversando tá me edificando? O que eu estou vendo está me edificando? Se não está, por que a gente vai ficar dando crédito para aquilo que não tem edificado a nossa vida? Para aquilo que vai nos levar a lugar nenhum. Como foi dito, pode nos levar à ruína. Aqui está falando, a gente tem que sair da nossa boca o que for útil para edificar o outro. O que for conforme a necessidade, para que Deus conceda graça aos que ouvem. As pessoas serão alcançadas por aquilo que a nossa boca libera. Isso é maravilhoso, saber que através da nossa palavra, Deus pode conceder a graça à vida de alguém. Isso é maravilhoso demais. Como a nossa mente reage às palavras. Fui dar um Google, né? Uma pesquisa com as pessoas que estudam a nossa mente, para falar como que a nossa mente reage às palavras. E no estudo, o moço falava sobre a nossa consciência e o que também é inconsciente. E ele dava o seguinte exemplo. Ele falou assim: se você acordou de manhã e já pensou ou já falou: ai, não queria nem levantar da cama. Ah, nossa, que dia difícil, que semana. Ele falou: se você só pensou, então falou isso. Ele falou assim: já era. O seu inconsciente foi programado para dar errado. Foi programado para a sua semana dar errado, para o que você está planejando dar errado. E isso é a ciência falando, não é nem um cristão.
Deus já sabia como que funcionava a nossa mente. Por isso que Ele fala o poder das palavras. Não só da palavra, mas o que a gente pensa, a palavra que a gente pensa também e que a gente não expressa. Aquilo vai gerar um padrão de comportamento que vai programar o nosso cérebro. E se for algo ruim, vai programar para ser ruim. Mas o bom é que se for algo bom, o seu cérebro e tudo, até o seu inconsciente vai te ajudar a conquistar aquilo. Ele vai trabalhar para que seja bom. E a gente vê isso até na questão de saúde. Novamente, lembrando da minha mãezinha, ela sempre falava assim, eu falava, ai mãe, eu tô com tanta dor, tô doente, tô isso, tô aquilo. Ela vinha e falava assim, você não tá nada. Fala direito. Tá bom, mãe, eu não tô com dor. Gente, isso funcionava. Mesmo a gente achando que é algo sem sentido, mas não é, tem sentido sim. E eu aprendi com ela. Tanto que uma vez quando eu tive a síndrome do ovário policístico, aquilo me fazia muito mal. Eu lembrei, eu falei, não, eu preciso declarar aqui que eu sou sarada. Toda vez que eu lembrava, eu colocava minha mão e falava assim, ovários, vocês são sarados, eu não tenho nada. Eu sou sarada em nome de Jesus. E não pensei mais nisso, porque eu não sofri mais dos efeitos. E depois, 3 anos depois, quando eu me lembrei que eu tive esse diagnóstico, um dia eu passei na médica, ela fez os exames e não deu nada. E eles falaram assim, não é possível, porque isso não tem cura, isso você trata, depois em algum tempo ele volta, vai e volta, fica ali. Eu falei assim, não moça, eu fui curada, porque a nossa palavra tem poder. Então nós temos que saber usar as nossas palavras, declarar coisas boas, como as palavras nos afetam. Essa aqui é uma citação de uma moça, de um clube de psicologia que eu peguei. As palavras são capazes de expressar a vontade e as emoções. Elas são um reflexo do que se pensa e deseja, impactando a nossa vida diretamente. Se usadas corretamente, geram vida, conexão, reflexão. Mas se usadas negativamente, seu impacto te machuca, decepciona, frustra e adoece. As palavras negativas no nosso corpo elevam os níveis de estresse. Comprovado pela ciência que as palavras negativas no nosso corpo, elas fazem muito mal, elas nos adoecem, literalmente elas nos adoecem. E nós temos a solução para ajudar tanta gente que a gente conhece. Às vezes a pessoa não percebe que a falha está na boca dela. Então, gente, se você tem aquele amigo que você vê que só fala coisa negativa, dá um cutucão, começa a falar, não, muda o seu modo de falar. Porque a gente sabe que o modo de falar impede a pessoa de viver a plenitude em Deus. As palavras negativas, elas são muito más para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa saúde. A gente não pode dar lugar para negatividade nos nossos dias. A gente não pode emprestar a nossa boca para o diabo, porque de Deus vem tudo que é bom. Então não é possível que algo ruim venha de Deus. Então se está saindo algo ruim, com certeza é uma influência que não é do Senhor nas nossas vidas. Nós devemos falar coisas boas, declarar coisas boas. A gente tem que educar o nosso corpo, educar a nossa mente, porque é uma luta constante. A gente vai soltar às vezes uma palavra e é isso que é legal. O Espírito Santo nos corrige e ele fala, opa, fala diferente, até eu falar certo, correto, fluir naturalmente dos nossos dias. A gente não pode perder a nossa esperança nisso. Em Provérbios, fala do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E todos nós que usamos da nossa língua comeremos o fruto, para a vida ou para a morte. A gente sabe que vai colher o fruto da nossa língua. Então é isso. O Senhor deseja que a gente cuide de como a gente tem falado, porque Ele quer que a gente coma bons frutos, porque Ele tem boas palavras para as nossas vidas. Como a gente tem aprendido aqui com todas as irmãs,
ele tem palavras de vida. Como a Sandra disse lá em Gênesis, a palavra criou vida, criou tudo que é bom. Então a nossa boca tem que criar tudo que é bom. Como praticar a boa fala? Se atente às músicas, séries, jornais e leituras do seu dia a dia. Gente, o que está acontecendo? Como a gente viu aqui, o nosso inconsciente, ele está ali ligadão e trabalhando. O que nós temos alimentado para ter uma boa fala? Você às vezes é uma pessoa que fica ali só assistindo Datena. Gente, eu assistia Datena, eu ficava com medo, eu ficava uma pessoa, meu Deus, o que está acontecendo? É muito isso, muito aquilo, tirava a minha paz. Não que a gente tem que ser um desinformado, não, você pode acessar ali, pegar a internet, acessar as notícias, mas a gente não pode ficar emprestando os nossos ouvidos para coisas ruins. Músicas. Estava até comentando lá hoje, lá em casa, eu falei assim, o povo fica com umas músicas aí de tanta sofrência que a pessoa acaba sofrendo junto. E aquilo vai virando um padrão de comportamento, ela aceita sofrer. Acha bonito até sofrer. Ai, estou sofrendo, e canta a música. Está errado. A gente tem que se atentar ao que a gente tem colocado diante dos nossos olhos, diante da nossa mente, o que a gente tem lido. A leitura tem o poder de influenciar. A leitura, os jornais, tudo envolve palavra. As amizades, tudo envolve palavra. O que a gente tem lido? Edifica? Não edifica? Não vou mais ler. O que gera em mim? Coisa ruim? Não vou mais fazer. Essa música gera louvor, adoração, glória a Deus? Não quero mais ouvir. O que eu estou assistindo me deixa como? Me deixa bem? Me deixa forte? Faz com que eu enfrente bem a minha semana? Não vou mais assistir. A gente tem que tomar essas atitudes práticas para a gente ter uma boa fala. Em Romanos diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformar-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo já nos dá o remédio ali. Contra tudo isso que tem moldado um padrão na nossa mente, é necessário renovar a nossa mente com as verdades de Cristo Jesus, com as palavras dele. A nossa mente é renovada para não se moldar ao que as músicas, ao que os filmes, as séries ruins querem ditar para a nossa vida. Que como a gente viu aqui cientificamente, o inconsciente faz a gente tomar ações verdadeiras. Não no nosso inconsciente, ele faz a gente tomar ações, falar coisas por aquilo que a gente tem ouvido, visto e lido. Escolha bem suas companhias. Em Coríntios, 1 Coríntios diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. É impossível você caminhar com alguém e não pegar o jeito daquela pessoa. Então a gente acaba pegando para o mal também, dependendo da amizade que a gente tem. Às vezes a gente associa com pessoas que só vive de mau humor, só vive reclamando, só vive falando mal. Se não for para você entrar e tentar ali, trazer luz para a vida dela, quando você percebe que você está igualzinho, está falando do mesmo jeito, está andando do mesmo jeito, está se vestindo do mesmo jeito. E a Bíblia diz que não, que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós vimos Salomão, um homem inteligentíssimo, brilhante, cheio de sabedoria, cheio de riqueza. Ele tinha de tudo para terminar com um bom final na Bíblia. E nós vimos Salomão se associou com tantas mulheres, com tantos reinos, com tantas coisas ruins, que foi um homem capaz de construir templos para sacrifício de crianças. As más companhias corromperam Salomão, o homem que tinha muita sabedoria. Então as más companhias podem nos corromper também. Então a gente tem que se atentar em quem a gente quer ouvir. E as más companhias, eu não estou falando também só de pessoas, inclui tudo isso. Música é uma má companhia. Tem gente que não tem muito amigo, mas passa o dia inteiro
inteiro na internet, o dia inteiro, aquilo está sendo a companhia da pessoa. É a gente se atentar que as más companhias não se resumem apenas a pessoas, mas a tudo que a gente tem gastado e priorizado o nosso tempo é uma companhia. E pode estar sendo uma má companhia para as nossas vidas. Escolham passar tempo com boas companhias, companhias para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Pode passar. Medite na palavra. É importante a gente meditar na palavra, porque se a gente medita na palavra, a gente vai ter boas palavras. E em Josué 1:8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Os nossos caminhos prosperarão e seremos bem-sucedidos se meditarmos na palavra. E meditação na palavra, a palavra no original, meditar, eu fui pesquisar, ela se chama Hagá. Hagá quer dizer o quê? Falar sozinho, tem muitos significados. Proferir, verbalizar, balbuciar, falar em voz baixa. Então a meditação também é falada, irmãos. Olha, a Bíblia fala, porque quanto mais a gente fala, mais a gente ouve, aquilo gera fé dentro do nosso coração. A fé vem pelo ouvir. Então se a gente medita falando, balbuciando, conversando, de dia e noite a gente está ali falando aquelas palavras, vão se tornando cada vez mais fonte de vida dentro de nós. E nós teremos boas palavras, porque estamos meditando. Estamos meditando. Mediante a palavra do Senhor foram feitos céus e corpos celestes pelo sopro da sua boca. Como a Sandra falou, pela palavra, o sopro de Deus foram feitas todas as coisas. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa parte de Pedro, eu fiquei bem feliz, porque ele fala que a graça e a paz são multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus. Quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente se aprofunda em ler as Escrituras, em ter as palavras, mais somos alcançados em graça e paz. Porque se a gente conhece a palavra não sai da nossa boca. É como Jesus quando estava no deserto e o diabo veio tentar ele, Jesus rebatia tudo com a palavra. Se nós temos a palavra dentro de nós, quando as adversidades virem, a gente vai liberar o quê? As verdades. Então a gente é alcançado em graça e paz, porque o inimigo não pode mais tocar naquilo que a gente libera o certo. Então, quando chega esse conhecimento da gente saber que aquilo que a gente fala, baseado na palavra, não pode ser roubado, o inimigo não tem como mais jogar na sua cara: você é um perdedor, você é um fraco, você não é perdoado, porque a gente vai falar: eu sou perdoado, eu sou forte. Então não tem como o inimigo nos tocar. A gente é cheio de graça e paz quando nos deleitamos na palavra, quando entendemos a palavra, porque quanto mais conhecemos a Jesus, nós somos abençoados. Porque se a gente conhece a Jesus, a gente entende que Ele nos tornou herdeiro, o que é dele é nosso também. Então a gente começa a declarar as coisas de Deus sobre a nossa vida. Deus está, essa frase do livro do Joseph, ele diz: Deus está procurando pessoas que valorizem o seu filho. Aquele que recebe o Filho, recebe todas as bênçãos de Deus. Aquele que valoriza o Filho, Deus dá todas as coisas boas que possui. Se valorizamos o Filho, Ele nos dá. Então e como que valoriza o Filho? Incluindo o Filho em tudo. Lendo sobre o Filho, a gente vai se tornando parecido com o Filho. E a gente recebe as bênçãos do Filho. Porque somos alcançados pela graça que o Filho nos deu na cruz. Somos alcançados. Pode passar.
Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é legal porque Jesus ele põe ali nem só de pão viverá o homem, mas por que pão? O pão, a água são essenciais para o nosso corpo, para a nossa vida aqui na terra. A gente precisa comer, a gente precisa beber, senão a gente morre. E Jesus compara a palavra como algo essencial. Se a gente não provar da palavra, a gente morre. Porque se a gente tem falta do alimento e falta da água, nosso corpinho vai ficando fraco, a gente vai padecendo, a gente vai ficando doente, nossas vitamininhas caem lá no chão. Mas ele diz que a palavra tem o mesmo efeito, ela é essencial, como se fosse um alimento. Então, se existem falências na nossa vida, coisas que não estão indo para frente, já é um diagnóstico de que a palavra não está firmemente alicerçada em nossos corações. É assim como a gente pega um exame. Quando eu fiquei com o meu B12 baixo, eu olhei lá, o médico, você precisa comer mais carne. Esse foi o diagnóstico. Então, se a gente olha para a nossa vida e vê as coisas ruins acontecendo, opa, eu preciso comer mais da palavra. Eu preciso me alimentar mais da palavra, porque a palavra é essencial como o alimento que a gente come. Ela vai gerar força em nós, ela vai gerar vida. É a palavra que nos fortalece. É as palavras de Deus que nos nutrem. Se a gente não tem a palavra, a gente é fraco. E Deus nos chama a ser forte. Por isso que Ele compara com o alimento, porque é algo diário, a gente tem que se alimentar diariamente. Assim é a palavra de Deus. Tem que estar lá, né? Acordar, café da manhã, beber água, palavra. Tem que ser algo diário dos nossos dias para nos fortalecer, para a gente ficar forte, saudável. Nós devemos praticar a palavra. Como praticar a palavra? Orando. Cristo nos fala que tudo que pedirmos, Ele nos daria. Então, se a gente pedir para ter uma boa fala, pensar coisas boas, falar coisas boas, Ele tem disponível para nos dar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a palavrinha-chave. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Porque a boca exige domínio. E Deus falou para o homem, domina tudo. Então, se Ele falou que a gente pode dominar tudo, a gente pode dar uma dominada nessa língua também, pelo domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, a gente tem que buscar esse fruto, porque é disponível. Se a gente já tem o Espírito Santo, a gente pode desfrutar desse fruto, que é o domínio próprio. E Ele deseja que a gente tenha o domínio próprio na nossa fala. Não haja na ira. É muito fácil na ira a gente falar o que não deve. Acho que esse conselho todo mundo já fala, né? Não responde quando você está brigando, que você vai estar nervoso, você não vai falar o certo. Realmente a gente não fala o certo. A nossa tendência é mais ofender e machucar do que falar corretamente quando estamos irados. E esse versículo em Provérbios diz, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas vezes a gente vai ter que se sentir humilhado, mas dando uma resposta calma, porque vai dissipar a ira, vai acalmar as coisas. Algumas brigas, discussões, você vai ter que falar, depois eu falo com você, para não magoar as pessoas, para aquelas palavras não ganharem vida. A gente tem que ter essa sabedoria de não agir em meio à nossa ira. E mais uma prática que a gente vai estar tendo, peça perdão. Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta, em Mateus 5, 24. É necessário pedir perdão por coisas que a gente falou e a gente sabe que isso está magoando a pessoa até hoje. Deus não se agrada com essa inimizade. Deus não se agrada daquilo que nos impede mesmo de até mesmo flertar. Porque até mesmo nessa política a gente viu tanto de gente que tem que pedir perdão, porque magoou o outro com palavras. E nós não temos isso em mente. Como cristão, a gente tem que ser
pessoa que libera o perdão, a pessoa que pede perdão antes, que chega, já pede perdão e se resolve. Contra as nossas más falas, a chave sempre vai ser o perdão. A gente precisa pedir o perdão e receber o perdão também de falas que foram trazidas para as nossas vidas e a gente sabe que aquilo não é verdade. Então libere o perdão para a pessoa que te ofendeu em palavras e também se a gente ofendeu alguém, a gente tem que chegar e pedir perdão. Essas 3 receitinhas básicas, a oração vai nos ajudar a oração nos ajuda a ter o domínio próprio. Também a palavra, meditar, praticar a palavra e a gente não agir na ira e também pedir sempre o perdão. Próximo. Que as palavras da minha boca. Essa aqui eu vou querer que vocês repitam comigo. Dá para ler daí? Que é uma declaração. Essa aqui de baixo é o seu falar, a gente vai falar como o meu falar, tá bom? Tudo a gente vai transferir para nós, aqui agora. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O meu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que eu saiba como responder a cada um. Próximo. Que a gente sempre declare essas coisas. Que o nosso falar seja temperado com sal. Que as nossas bocas, as nossas falas sejam agradáveis. Que o nosso agir em tudo vai glorificar a Deus, desde as nossas ações, as nossas falas. Somos feitos à imagem do Filho, à semelhança do Filho. No Filho não há maldade alguma. No Filho não há palavras que machucam. No Filho há palavras boas. Então seremos essas pessoas que vão falar bem, que vão falar verdades, que vão trazer vida. Que sejamos essas pessoas que trarão libertação através da palavra, não o contrário, não o cativeiro, não a discórdia. Seremos essas pessoas que falarão desse Pai maravilhoso e da bondade dele que nos alcança. Eu gostaria agora de fazer uma oração sobre esse assunto. Pai, eu te peço para que o Senhor tome conta dos nossos lábios e da nossa boca. Que em meio às nossas fraquezas a gente se lembre de quem somos filhos. Que a gente use a nossa palavra, a nossa boca para proclamar vida. Pai, em todos os lugares que a nossa boca seja o agente da salvação. Que o Senhor nos ensine a ter domínio sobre a nossa língua. Que o Senhor nos ensine a gerar alegria em nossas conversas. Que o Senhor nos ensine a ser a boa palavra em meio às tristezas, em meio às dores. Que o Senhor nos ensine e nos encoraje a falar o bem. Que o Senhor use a nossa boca para decretar a sua palavra sobre a nossa nação. Que da nossa boca saiam coisas boas para a nossa família, para os filhos, para os pais, para os esposos e para as esposas. Que a nossa boca seja fonte de águas vivas. Que da nossa boca saia o alimento para as pessoas, que elas venham se alimentar da sua palavra, fluindo através de nós. Eis-nos aqui para ser essas pessoas que vão enviar o alimento à nossa nação, enviar o alimento aos nossos vizinhos, à nossa família, através da nossa boca, Pai. Conte conosco, cuida dos nossos lábios, da nossa fala. Espírito Santo, dê a nós o domínio próprio, para que a gente haja em sabedoria, para que a gente haja em bondade com a nossa fala. Eis-nos aqui para ser representante de Cristo Jesus. Nos ensine a falar somente o que o Senhor deseja, a trazer o céu para a nossa terra, a trazer a sua realidade para a nossa realidade, a trazer as palavras de Deus para a nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. O Senhor é maravilhoso. Amém. Muito
Muito obrigada. E, como sempre, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando sobre o nosso Jesus e a sua palavra. Amém.